Eu estava dirigindo. Eduardo ao meu lado, mexendo no celular como sempre. Aquele brilho azulado refletindo no rosto dele enquanto a cidade passava pela janela. Era uma terça-feira comum, voltando do mercado, sacolas no banco de trás. Mais uma tarde igual a tantas outras nos nossos 12 anos de casamento. Então ele falou, sem tirar os olhos da tela: Renata, pega meu celular aí e vê aquela mensagem do pessoal do trabalho. Tá no WhatsApp. Peguei o aparelho que ele havia deixado no console. A tela acendeu com meu toque. Eu ia direto para o aplicativo, mas algo me fez parar. Ali, bem no topo da lista de conversas, estava meu próprio contato. Só que não estava escrito Renata, não era amor, não era meu bem, não era nem esposa. Estava escrito colega de cama. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O ar fugiu dos meus pulmões. Li de novo. E de novo. Achando que tinha entendido errado, que era outra pessoa, que era um mal-entendido ridículo. Mas não era. Era eu. Meu número. Minha foto. Aquela que tiramos em Campos do Jordão no ano passado, onde eu estava sorrindo com uma blusa de lã vermelha. E embaixo da foto, em letras frias e definitivas, colega de cama. Olhei para Eduardo. Ele continuava mexendo no celular dele, despreocupado, esperando que eu lesse a mensagem que ele tinha pedido. Como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse acabado de descobrir como ele me via. Achou a mensagem? Ele perguntou entediado, sem nem levantar os olhos. A voz dele soou distante, abafada pelo zumbido que tinha começado nos meus ouvidos. Eu estava ali, com o celular dele na mão, olhando para aquele contato, tentando entender o que diabos tinha acontecido com o meu casamento sem que eu percebesse. Renata? Ele chamou de novo, agora com um leve tom de impaciência. A mensagem do Rodrigo, tá lá? Eu pisquei, respirei e menti. Tá sim, deixa eu ler. Rolando a tela com as mãos tremendo, encontrei a bendita mensagem do trabalho. Algo sobre uma reunião na quinta-feira. Li em voz alta, mecânica, enquanto minha mente processava outra coisa completamente diferente. Eduardo apenas assentiu e voltou a mexer no próprio celular. Colega de cama. Colega. De cama. Não amor. Não companheira. Não esposa de 12 anos. Não mãe dos planos que a gente tinha feito juntos. Não mulher que acordava ao lado dele todos os dias. Colega de cama. Como se eu fosse... o quê? Uma conhecida? Uma situação provisória? Alguém que divide o espaço, mas não a vida? Eu devolvi o celular para o porta-copos sem dizer nada. Segurei o volante com mais força do que precisava. Senti o couro frio da direção nas minhas palmas suadas. Foquei na estrada, na faixa amarela, nos carros à frente, em qualquer coisa que não fosse a bomba que tinha acabado de explodir silenciosamente dentro do meu peito. Eduardo nem percebeu. Meu nome é Renata Moreira. Tenho 41 anos, sou professora de História em uma escola particular na Zona Sul de São Paulo. E até aquela terça-feira de março, eu acreditava que estava casada com o homem que amava. Na prática, eu descobri que estava apenas dividindo uma cama com alguém que já tinha saído do casamento há muito tempo, só que ninguém tinha me avisado. Eduardo e eu nos conhecemos na faculdade. Eu cursava História, ele Engenharia Civil. Nos encontramos numa festa de república, daquelas caóticas e barulhentas, mas de alguma forma conseguimos conversar a noite inteira sentados na escada da casa. Ele era engraçado, inteligente, ambicioso. Falava sobre construir prédios que mudariam a paisagem da cidade, sobre criar algo que durasse gerações. Eu me apaixonei pela paixão dele, pela forma como os olhos dele brilhavam quando descrevia um projeto, pela segurança que ele passava, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Nos casamos 3 anos depois, numa cerimônia simples no interior, na cidade onde minha mãe nasceu. Foi bonito, pequeno, cheio de promessas. Os primeiros anos foram bons, não perfeitos, casamento nenhum é, mas eram bons. Eu dava aula pela manhã
Ele trabalhava em uma construtora e à noite a gente se encontrava em casa, cozinhava junto, assistia séries, fazia planos. Falávamos sobre ter filhos, sobre viajar para a Europa, sobre comprar um apartamento maior. A gente ria junto, dormia abraçado. Se importava, mas em algum momento, e eu não consigo dizer exatamente quando, tudo isso começou a desaparecer. Foi gradual, imperceptível, como uma planta que murcha devagar, folha por folha, e você só percebe que ela morreu quando já não há mais nada para salvar. Moramos num apartamento de 2 quartos, no bairro do Brooklyn, num prédio dos anos 90 que tem aquele ar meio antigo, mas confortável. Sacada pequena, vista para outros prédios, barulho constante da Avenida Bandeirantes ao longe. É o tipo de lugar onde você vive, mas não necessariamente ama. Meu dia começa cedo. Acordo às 6, preparo café, tomo banho, arrumo minha bolsa com os materiais de aula. Eduardo costumava acordar comigo, a gente tomava café junto, conversava sobre o dia que vinha pela frente. Mas há uns 2 anos, talvez 3, ele começou a acordar mais tarde. Dizia que estava cansado, que tinha dormido mal, que ia trabalhar de casa pela manhã. Eu aceitava, achava normal. Afinal, ele trabalhava muito, estava sempre envolvido em projetos grandes, reuniões intermináveis, viagens para o interior para visitar obras. O que eu não percebi é que, na verdade, ele tinha simplesmente parado de querer dividir os momentos comigo. Quando eu voltava da escola, por volta das 2 da tarde, o apartamento estava vazio. Eduardo saía cedo para o escritório, ou para onde quer que ele fosse. Eu almoçava sozinha, corrigia provas, planejava as aulas da semana seguinte. Esperava ele chegar. Ele voltava para casa cada vez mais tarde. 7, 8, às vezes 9 da noite. Sempre com a mesma desculpa. Reunião que se estendeu, cliente difícil, problema na obra. Eu preparava o jantar. Ele comia rápido, distraído, o celular sempre na mão. Depois ia para o quarto, tomava banho e se jogava na cama com o notebook ou o celular, absorto em algo que não me incluía. Cansado, amor? Eu perguntava. Muito. Ele respondia sem olhar para mim. E assim os dias passavam. E as semanas. E os meses. Eu me tornei invisível na minha própria casa. Os sinais estavam todos lá. Eu só não queria ver. Eduardo parou de me tocar. Não era algo dramático. Não foi de um dia para o outro. Foi um afastamento sutil, progressivo. Antes, ele passava a mão nas minhas costas quando passava por mim na cozinha. Me abraçava por trás enquanto eu lavava a louça. Me puxava para perto dele no sofá. Tudo isso sumiu. Ele passou a dormir virado para o lado oposto da cama, o corpo tenso, distante, como se houvesse um muro invisível entre nós. Quando eu tentava me aproximar, ele murmurava alguma desculpa. Estava com calor, tinha comido demais, precisava acordar cedo. Paramos de fazer sexo. Não houve uma conversa sobre isso. Simplesmente parou. E eu, por orgulho ou medo de ouvir uma verdade que não queria encarar, não perguntei por quê. Ele parou de me chamar pelo nome. Quando precisava da minha atenção, dizia o ou ei. Às vezes nem isso. Apenas aparecia na porta do quarto e esperava que eu percebesse que ele queria algo. Eu me tornei uma função, a mulher que paga as contas, que organiza a casa, que resolve os problemas. Mas não a mulher que ele deseja, não a mulher que ele escolhe, não a mulher que ele ama. E o celular. Meu Deus, o celular. Eduardo levava aquele aparelho para todo canto. Banheiro, cozinha, até para pegar água na geladeira de madrugada. A tela sempre virada para baixo quando estava sobre a mesa. Sempre com senha. Sempre grudado na mão dele como se fosse uma extensão do corpo. Eu via ele sorrindo para a tela. Pequenos sorrisos. O canto da boca se erguendo enquanto digitava algo. Uma intimidade que ele não tinha mais comigo. Com quem você está falando? Eu perguntei uma vez, tentando soar casual. Pessoal do trabalho. Ele respondeu seco e trancou a tela imediatamente. Trabalho. Sempre trabalho.
Mas trabalho não faz ninguém sorrir daquele jeito. Foi numa sexta-feira, 3 semanas antes daquela terça-feira fatídica, que eu percebi algo mais concreto. Estávamos no quarto. Eu estava lendo um livro, ele no celular, como sempre. De repente, o telefone dele tocou. Ele olhou para a tela e, num movimento rápido, recusou a chamada. Quem era? Perguntei sem pensar muito. Número estranho. Ele respondeu, mas o tom de voz dele estava diferente. Tenso, defensivo. 5 minutos depois, ele se levantou e foi para a sala com o celular. Ouvi a voz dele, baixa, abafada. Estava falando com alguém. E pelo jeito que ele ria, aquele riso baixinho, quase íntimo, não era número estranho. Algo se revirou no meu estômago. Quando ele voltou para o quarto, fingi estar dormindo. Senti ele se deitar do outro lado da cama, o corpo ainda quente da conversa que tinha tido. E fiquei ali, olhos fechados, coração acelerado, enquanto minha mente disparava com possibilidades que eu não queria aceitar. Traição. A palavra entrou na minha cabeça como um intruso indesejado. Eu tentei empurrá-la para longe, mas ela ficou ali, sussurrando, crescendo, exigindo atenção. E então veio aquela terça-feira. O momento em que eu vi meu próprio nome, ou a ausência dele, no celular dele, colega de cama. Foi quando tudo desmoronou de vez. Eu cheguei em casa naquela tarde e desmontei. Coloquei as compras na cozinha de qualquer jeito, sacolas largadas no chão, produtos fora do lugar. Fui para o quarto, fechei a porta e sentei na beirada da cama, tentando controlar a respiração. Meu celular estava na mão. Abri o WhatsApp. Fui até o contato do Eduardo. E lá estava. Edu. Edu com coração. Porque para mim, ele ainda era amor. Ainda era a pessoa que eu escolhia. Ainda era meu marido. Mas para ele, eu era o quê? Colega de cama. Senti as lágrimas virem, quentes, raivosas. Não eram lágrimas de tristeza. Ainda não. Eram de humilhação, de raiva, de incredulidade. Como ele ousou? Como ele teve a coragem de me reduzir a isso? De me transformar em uma nota de rodapé no celular dele, enquanto eu ainda o tratava como o centro da minha vida. Peguei o travesseiro e segurei com força, abafando um grito que queria sair. Não ia chorar. Não ainda. Não por ele. Porque chorar seria aceitar. E eu não estava pronta para aceitar. Eu estava, no entanto, pronta para observar. Se você está me ouvindo agora, se está aí, deitada na cama às 2 da manhã sem conseguir dormir, ou no trânsito voltando para casa, ou lavando louça enquanto escuta isso, eu quero que você saiba uma coisa: você não está sozinha. Se você já sentiu aquele aperto no peito quando percebe que a pessoa ao seu lado não te vê mais. Se você já fingiu que estava tudo bem, enquanto algo dentro de você gritava que não estava. Se você já se perguntou quando foi que você deixou de ser importante para alguém que você ainda ama, eu te entendo. E essa história é para você. Então, se inscreve no canal, aperta aquele sininho e deixa um comentário me dizendo que horas você está assistindo e de qual cidade você é. Porque eu quero saber que você existe, que você está aqui, que nós estamos juntas nisso. Agora, respira fundo. Porque essa história está só começando. E eu prometo, ela não termina comigo de joelhos. Naquela noite, fingi que estava dormindo quando Eduardo chegou em casa. Ouvi a porta se abrindo, o barulho das chaves sendo jogadas na mesinha da entrada, os passos dele pelo corredor. Ele entrou no quarto devagar, como se tivesse medo de me acordar, ou talvez esperança de que eu já estivesse dormindo mesmo, para não precisar fingir que se importava. Mantive os olhos fechados, a respiração controlada, o corpo imóvel. Ele foi direto para o banheiro. Ouvi a água do chuveiro. 15 minutos depois, ele se deitou do outro lado da cama, o colchão afundando levemente com o peso dele. Nem um boa noite, nem um toque, nada. E ali, no escuro do nosso quarto, com o homem que eu ainda chamava de marido a poucos centímetros de distância, eu me senti completamente sozinha. Minha mente não parava. Rodava e rodava,
voltando sempre para aquelas duas palavras: colega de cama. Eu tentava entender. Tentava encontrar um contexto, uma explicação que tornasse aquilo menos doloroso. Mas não havia. Era exatamente o que parecia ser. Eu tinha sido rebaixada, reduzida, transformada em algo funcional, descartável, temporário. E o pior de tudo é que eu não tinha percebido quando isso aconteceu. Será que foi gradual? Será que houve um momento específico em que Eduardo olhou para mim e decidiu que eu não era mais digna de ser chamada de esposa, de amor, de qualquer coisa que indicasse afeto? Ou será que eu sempre fui isso para ele? Será que os 12 anos que eu achava que tínhamos construído juntos eram, na verdade, apenas eu me enganando sozinha? As lágrimas escorreram quentes pelo rosto, molhando o travesseiro. Eu não fazia barulho, não me movia. Apenas chorava em silêncio, enquanto ele dormia tranquilamente ao meu lado, completamente alheio, ou completamente indiferente, à dor que tinha causado. Na manhã seguinte, acordei cedo. Olhos inchados, cabeça pesada, um gosto amargo na boca, que não era só do café que eu ainda não tinha tomado. Eduardo ainda dormia. Ou fingia que dormia. Não fazia diferença. Tomei banho. Me arrumei para o trabalho. Preparei café como sempre fazia, mas deixei apenas a minha xícara sobre a mesa. A dele deixei na máquina. Se ele queria café, que servisse ele mesmo. Pequenas rebeliões. Patéticas, talvez. Mas eram tudo o que eu tinha naquele momento. Quando estava saindo, ouvi a voz dele vindo do quarto. Renata, você não fez café? Parei na porta, respirei fundo e respondi, sem olhar para trás. Fiz, o seu tá na máquina. Não esperei resposta. Saí, fechei a porta e fui trabalhar. A escola foi um borrão naquele dia. Dei 3 aulas de história. Falei sobre a Revolução Francesa, sobre guilhotinas e cabeças rolando, sobre reis que achavam que eram intocáveis até o momento em que o povo decidiu que não eram. Engraçado como a história se repete, não é? Durante o intervalo, minha amiga Patrícia, que também é professora, da aula de português, se sentou do meu lado na sala dos professores. Você tá bem? Ela perguntou, estudando meu rosto com aquele olhar de quem conhece você há tempo suficiente para saber quando algo está errado. Tô. Menti, mexendo no café sem realmente beber. Renata. Patrícia, eu tô bem, só cansada. Ela não insistiu, mas vi o jeito que ela me olhou. Aquele misto de preocupação e hesitação de quem quer ajudar, mas não sabe como. Eu não estava pronta para falar. Ainda não. Porque falar tornaria tudo real. E enquanto eu guardasse aquilo só para mim, eu podia fingir, pelo menos por mais algumas horas, que meu casamento não estava desmoronando. Voltei para casa naquela tarde com uma decisão tomada. Eu ia observar. Se Eduardo tinha me transformado em colega de cama, se havia algo que ele estava escondendo, eu ia descobrir. Não de um jeito desesperado, confrontando, gritando, implorando por respostas que ele provavelmente mentiria de qualquer forma. Não. Eu ia ser estratégica, silenciosa, paciente. Eu ia me tornar invisível, já que era assim que ele me via mesmo, e usar isso a meu favor. Comecei naquela mesma noite. Eduardo chegou por volta das 8. Eu estava na cozinha, preparando o jantar como sempre fazia. Ele entrou, largou a pasta no sofá, pegou uma cerveja na geladeira e foi direto para o quarto sem dizer uma palavra. 10 minutos depois, ouvi a porta do banheiro se fechando. E então, ouvi o som abafado da voz dele. Ele estava falando com alguém. No banheiro. Com a porta fechada. Sequei as mãos no pano de prato e caminhei até o corredor em silêncio. Encostei perto da porta, o coração batendo tão forte que eu tinha medo que ele ouvisse. Não, amor, calma. Eu sei, eu sei. A voz dele estava baixa, suave, carregada de uma ternura que eu não ouvia direcionada a mim há anos. Amanhã a gente se vê, tá? Eu prometo. Vou dar um jeito. Amor. Ele chamou alguém de amor. Meu estômago se revirou. As pernas ficaram fracas. Tive que me segurar na parede para não cair. Você sabe que eu te amo, né?
Você sabe. Ele continuou, e cada palavra era como uma lâmina atravessando meu peito. Fica tranquila. Logo, logo a gente resolve tudo isso. Resolver o quê? Resolver como? Eu me afastei da porta antes que ele terminasse a ligação. Voltei para a cozinha, as mãos tremendo enquanto voltava a mexer no molho do macarrão. O cheiro de alho e tomate, que antes era reconfortante, agora me dava náusea. Quando ele saiu do banheiro, eu estava de costas para a pia, fingindo normalidade. O jantar tá quase pronto, eu disse sem olhar para ele. Legal. Ele respondeu distraído, já de volta para o celular. Jantamos em silêncio. Ele comeu rápido, ainda no celular, os dedos deslizando pela tela com uma familiaridade que me deixava doente. Eu empurrava a comida no prato, sem conseguir engolir direito, cada garfada parecendo papel na boca. Você não vai comer? Ele perguntou sem levantar os olhos. Não tô com fome. Foi só isso. Nenhum. Você tá bem? Nenhum. Aconteceu alguma coisa? Apenas um som gutural de reconhecimento, antes de voltar toda a atenção para a tela brilhante na mão dele. Para a pessoa que estava do outro lado, a pessoa que ele chamava de amor. Nos dias seguintes, eu me tornei uma detetive na minha própria casa. Observava tudo, anotava mentalmente cada detalhe estranho. Cada comportamento que confirmava o que meu coração já sabia, mas minha mente ainda resistia em aceitar completamente. Eduardo começou a sair mais cedo pela manhã. Muito mais cedo. Às vezes às 6h30, 7 da manhã, dizendo que tinha reunião com o cliente antes do expediente. Reunião. Sempre reunião. Ele passou a chegar ainda mais tarde em casa, 9, 10 da noite. Uma vez, quase meia-noite. Problema na obra, ele disse quando entrou e me encontrou ainda acordada na sala. Que obra? Perguntei testando. Ele hesitou. Apenas uma fração de segundo, mas hesitou. A do shopping, no Tatuapé. Tá tendo uns problemas com a fundação. Menti registrada, porque eu sabia que a obra do shopping tinha sido finalizada 3 meses atrás. Ele mesmo tinha comemorado. Ah, tá. Eu disse sorrindo levemente. Que chato. É. Ele concordou, aliviado que eu não tinha questionado mais, e foi para o quarto. Eu fiquei ali, na sala vazia, olhando para a porta por onde ele tinha sumido, e senti algo começar a mudar dentro de mim. Não era mais só dor. Não era mais só confusão. Era raiva. Uma raiva fria, calculada, que começava a crescer nas sombras da minha decepção. Foi numa quinta-feira que eu encontrei a primeira evidência concreta. Eduardo tinha esquecido o celular em casa. Algo raro, considerando que aquele aparelho era praticamente grudado nele. Mas estava ali, na mesinha de cabeceira, vibrando de vez em quando com notificações. Eu estava trocando os lençóis da cama quando ouvi o primeiro som. Olhei para o celular. A tela acendeu com uma mensagem. Júlia. Amor, você vem almoçar comigo hoje? Júlia. Com coração. A mesma forma que eu salvava ele no meu celular. A mesma forma que ele provavelmente salvava ela no dele. Minha mão tremia quando peguei o aparelho. Tentei desbloquear. Senha. Claro que tinha senha. Tentei a data do nosso casamento. Errado. Tentei o aniversário dele. Errado. Tentei o meu aniversário, já sabendo que seria inútil. Errado. Mas pelo menos eu vi o nome. Júlia. Agora eu sabia com quem ele estava falando, com quem ele sorria para a tela, para quem ele dizia eu te amo escondido no banheiro. Coloquei o celular de volta no lugar exatamente como estava. Terminei de arrumar a cama, as mãos ainda tremendo, o peito apertado. Júlia. Quem era ela? Como eles se conheceram? Há quanto tempo isso estava acontecendo? E a pergunta que mais doía, o que ela tinha que eu não tinha? Eduardo voltou para casa no meio da tarde, ofegante. Esqueci o celular. Ele disse passando direto por mim na sala, indo direto para o quarto. Tá na mesinha. Eu respondi, calma, voltando a atenção para o livro que fingia ler. Ouvi ele pegar o aparelho, digitar algo rapidamente, e então vi a expressão no rosto dele quando ele voltou para a sala. Aliviado.
Ele tinha checado as mensagens, tinha visto que o celular não tinha sido mexido, que seu segredinho estava a salvo. Você tá bem? Ele perguntou, me olhando de um jeito estranho. Tô. Por quê? Não sei. Você tá quieta, diferente. Eu levantei os olhos do livro e o encarei. Realmente o encarei, pela primeira vez em semanas. Diferente como? Ele deu de ombros, já se desinteressando da conversa. Deixa pra lá. Esquece. E saiu. Esquece. Como se fosse fácil. Como se eu pudesse simplesmente esquecer que meu marido tinha outra mulher, que ele me chamava de colega de cama, enquanto chamava ela de amor, que eu tinha virado um fantasma no meu próprio casamento. Mas ele queria que eu esquecesse, que eu continuasse cega, conveniente, comportada. E por enquanto, era exatamente isso que eu ia fingir ser. Descobri mais coisas nas semanas seguintes. Pequenas peças de um quebra-cabeça que ia se montando, revelando uma imagem que eu não queria ver, mas não conseguia parar de olhar. As transferências bancárias. Eduardo tinha uma conta conjunta comigo, mas eu descobri que ele tinha aberto outra, individual. Vi o extrato uma vez, deixado por descuido em cima da mesa. Transferências regulares, restaurantes caros, hotéis, hotéis. Meu marido estava se hospedando em hotéis na própria cidade onde morávamos. Os perfumes. Ele começou a usar perfumes diferentes. Não aquele que eu tinha dado de presente no aniversário dele, mas outros, mais jovens, mais caros. As roupas. De repente, ele se importava com o que vestia. Comprou camisas novas, calças de marca, um relógio que eu nunca tinha visto. E o corpo. Eduardo começou a ir na academia de novo, algo que ele tinha abandonado há anos. Voltava para casa suado, com aquele brilho nos olhos de quem estava se sentindo bem consigo mesmo. Mas não era por mim, não era para mim, era para ela, para Júlia. Eu poderia ter confrontado naquela altura, poderia ter jogado tudo na cara dele, gritado, chorado, exigido explicações. Mas algo me dizia que não era o momento certo, porque Eduardo ainda achava que eu era idiota. Ainda achava que eu não sabia de nada. E enquanto ele achasse isso, ele ficaria descuidado. Ele continuaria deixando rastros, e eu continuaria coletando. Então eu sorria. Preparava o jantar, arrumava a casa, perguntava sobre o dia dele, fingia que tudo estava normal. Fingia que eu era a esposa comportada, ingênua, que não fazia perguntas difíceis. E por dentro, eu arquivava cada mentira, cada saída suspeita, cada evidência. Porque eu sabia que esse jogo tinha que ser jogado com inteligência, não com emoção, não com desespero, com estratégia. Uma noite, já deitada ao lado dele, ele no celular, eu fingindo dormir, eu o ouvi sussurrar algo que gelou meu sangue. Logo menos, amor. Logo menos a gente fica junto de vez. De vez. Ele estava planejando me deixar. Ou pior, estava planejando que eu continuasse ali, a idiota conveniente que cuida da casa, enquanto ele vivia a vida de verdade com outra pessoa. Virei levemente a cabeça e abri os olhos só uma fresta. Vi ele sorrindo para a tela. Aquele sorriso que ele não me dava mais. Aquela luz nos olhos que eu achava que tinha apagado para sempre, mas que na verdade ele só estava oferecendo para outra pessoa. Fechei os olhos de novo. Respirei fundo. E deixei a raiva me aquecer por dentro. Porque eu não ia ser a idiota conveniente. Eu ia ser a mulher que virou o jogo. Foi numa segunda-feira que eu decidi ir mais fundo. Eduardo tinha saído cedo, como sempre, com aquela desculpa genérica de reunião importante. Eu esperei ele desaparecer no elevador, contei até 100 mentalmente, e então liguei para a escola dizendo que estava com enxaqueca e não poderia dar aula. Não era mentira completa. Minha cabeça realmente latejava, não de dor física, mas do peso de tudo que eu estava descobrindo e engolindo em silêncio. Sentei-me no sofá da sala com meu notebook. Abri o Facebook, Instagram, LinkedIn. Comecei a procurar. Júlia. O problema é que eu não tinha sobrenome, mas eu tinha a cidade. São Paulo.
E eu tinha a idade aproximada. Pelas mensagens que eu tinha visto de relance, ela usava gírias mais jovens, emojis demais, aquele jeito de escrever de quem tem menos de 30 anos. Fui nas conexões do Eduardo. Percorri a lista de amigos, os seguidores, as pessoas que curtiam as fotos dele. E foi quando eu vi Júlia Mendes. A foto de perfil mostrava uma mulher jovem, bonita, cabelos castanhos longos, sorriso largo, daqueles que mostra todos os dentes. Ela estava numa praia, de biquíni, bronzeada, irradiando aquela juventude inconsequente que eu nunca mais teria. 26 anos, dizia o perfil. 26. 15 anos mais nova que eu. Quase metade da idade dele. Senti algo se partir dentro do meu peito. Não era mais só traição. Era isso. Ele tinha me trocado por uma versão mais nova, mais bonita, mais descartável de mim mesma. Cliquei no perfil dela. Não éramos amigas, mas o perfil estava aberto, público. Fui rolando pelas fotos. Festas, viagens, restaurantes chiques, e em algumas delas, no fundo, desfocado, mas inconfundível, estava ele, Eduardo, meu marido. Numa foto de 3 semanas atrás, tirada num restaurante italiano em Moema, eu conseguia ver parte do rosto dele. O mesmo sorriso que ele tinha deixado de me dar. A mesma expressão de felicidade que eu achava que tinha sumido da vida dele, mas que estava ali, viva, radiante, oferecida para outra pessoa. Olhei a legenda da foto. Jantarzinho especial com meu amor, meu amor. Ela postava publicamente, ela não escondia. O que significava que ou Eduardo não se importava que as pessoas soubessem, ou ele tinha garantido para ela que logo estaria livre. Livre de mim. Continuei investigando. Os stories arquivados dela eram uma mina de ouro. Vídeos em carros. O carro dele, o Civic prata que eu ajudei a pagar. Fotos em hotéis, incluindo um que eu reconheci, o Renaissance, na Alameda Santos, onde a gente tinha ficado na nossa lua de mel. Ele a levou para o nosso hotel. Para o lugar que deveria ser nosso, especial, único, e transformou em cenário para a traição. Senti a bile subir na garganta. Fechei o notebook com força e corri para o banheiro, caindo de joelhos em frente ao vaso, vomitando tudo que tinha no estômago. Café, raiva, humilhação. Quando não havia mais nada para sair, fiquei ali, apoiada na parede fria do banheiro, as lágrimas finalmente caindo sem controle. 12 anos. 12 anos da minha vida entregues para um homem que me substituiu como quem troca de carro. Mais novo, mais bonito, mais emocionante. E o pior é que eu tinha ajudado a construir o homem que ele era hoje. O Eduardo que eu conheci na faculdade era esforçado, ambicioso, mas inseguro. Eu estive ao lado dele quando a carreira decolou, quando ele foi promovido. Quando abriu a própria empresa de consultoria em engenharia. Eu segurei a mão dele nas noites de dúvida. Eu comemorei cada vitória como se fosse minha. E agora, no auge da vida dele, quando ele finalmente tinha tudo o que sempre quis, ele decidiu que eu, a mulher que estava lá desde o início, não era mais digna de estar ao lado dele. Colega de cama. Porque era só isso que eu era. Uma presença conveniente. Alguém que esquentava o lado da cama quando a amante não estava disponível. Levantei do chão do banheiro e lavei o rosto com água fria. Olhei para o espelho. A mulher que me encarava de volta tinha olhos vermelhos, inchados, cabelos bagunçados. Mas havia algo novo no olhar. Algo que não estava lá antes. Determinação. Porque naquele momento, entre as lágrimas e a dor, eu tomei uma decisão. Eu não ia implorar. Não ia me humilhar. Não ia fazer cena. Não ia competir com uma garota de 26 anos por um homem que claramente já tinha feito sua escolha. Eu ia fazer algo muito melhor. Eu ia me preparar, juntar provas e sair dessa com a cabeça erguida e todos os direitos que eu merecia. Sequei o rosto, prendi o cabelo e voltei para o notebook. Hora de trabalhar. Nos dias seguintes, virei uma versão de mim mesma que eu não conhecia. Estratégica, fria, focada. Comecei pelos papéis.
Fui até o escritório dele, o pequeno cômodo que ele usava em casa para trabalhar, e revirei tudo: pastas de documentos, extratos bancários, contratos. Descobri que ele tinha transferido boa parte das economias da conta conjunta para a conta individual. Mais de 150 mil reais. Dinheiro que era metade meu, conquistado com meu salário também, agora escondido de mim. Fotografei tudo, cada extrato, cada transferência, cada comprovante. Descobri também que ele tinha dado entrada num apartamento em Pinheiros, um loft moderno todo reformado em um prédio novo. O contrato estava na gaveta, escondido embaixo de outros papéis. Ele estava preparando um ninho para ela, para eles. Enquanto eu, a esposa legítima, continuava nesse apartamento velho do Brooklyn, achando que ainda tinha um casamento. Fotografei o contrato também. Foi numa quarta-feira à noite que tivemos nosso primeiro confronto, embora Eduardo não soubesse que era um confronto. Ele chegou em casa quase 10 da noite. Eu estava na sala, não assistindo TV, apenas sentada no sofá, esperando. Ele pareceu surpreso de me ver acordada. "Ainda acordada?" perguntou, tirando o blazer. "Tava te esperando." Eu disse, a voz calma, estudada. Algo no meu tom deve ter chamado a atenção dele, porque ele parou, me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Cautela, talvez. Ou culpa. "Aconteceu alguma coisa?" ele perguntou. "Senta aqui." Eu dei um tapinha no sofá ao meu lado. Ele hesitou. Por um segundo, vi o pânico passando pelos olhos dele. Ele achava que eu sabia, que eu tinha descoberto, que esse era o momento do confronto. Mas então eu sorri. Um sorriso pequeno, controlado, e disse: "Calma, só quero conversar." Ele relaxou visivelmente e se sentou, mantendo uma distância segura entre nós. "Sobre o quê?" "Sobre nós," eu disse, virando-me para encará-lo. "Você não acha que a gente tá distante?" Vi a expressão dele se fechando. Aquela cara de quem não quer ter uma conversa séria sobre o relacionamento. "Renata, eu tô cansado. Foi um dia longo. A gente pode..." "Quando foi a última vez que a gente saiu juntos?" Eu interrompi, mantendo o tom leve, quase casual. "Só nós dois. Um jantar, um cinema, qualquer coisa." Ele passou a mão pelo rosto, um gesto de irritação mal disfarçada. "Eu não sei. Ando muito atarefado com o trabalho, você sabe disso." "Sei." Eu assenti. "Mas o trabalho vai sempre estar aí, Eduardo. E a gente? A gente vai estar?" Ele me olhou então, realmente me olhou, e por um momento achei que ele fosse dizer a verdade. Achei que ele fosse simplesmente soltar tudo. A amante, os planos, o apartamento novo, o fato de que ele já tinha saído desse casamento emocionalmente há muito tempo. Mas ele não disse. "Claro que a gente vai estar." Ele respondeu, mas a voz saiu fraca, sem convicção. "Você tá exagerando. Todo casamento passa por fases assim." "Fases," eu repeti, testando a palavra. "E quanto tempo dura essa fase, você acha?" "Renata." Ele se levantou, claramente desconfortável. "Olha, eu não tô com cabeça para isso agora. Amanhã a gente conversa melhor, tá?" E saiu da sala, me deixando ali, sozinha, com a confirmação de que eu precisava. Ele não ia admitir nada. Não ia ter a coragem de ser honesto. Ele ia continuar mentindo, enrolando, evitando, até quando fosse conveniente para ele. Mas não seria conveniente para ele por muito mais tempo. Naquela noite, deitada na cama ao lado dele, ele já dormindo ou fingindo dormir, eu senti algo estranho. Não era mais dor. Não era mais raiva. Era dúvida. Dúvida se eu estava fazendo a coisa certa. Se eu deveria continuar com esse plano silencioso, juntando provas, preparando minha saída. Ou se eu deveria simplesmente confrontá-lo, gritar, chorar, fazer a cena que parte de mim desesperadamente queria fazer. Porque mesmo sabendo de tudo, mesmo tendo visto as fotos, as mensagens, as evidências, uma parte patética de mim ainda queria acreditar que havia conserto. Que se eu falasse com ele, se eu mostrasse o quanto estava sofrendo, talvez ele acordasse.
Talvez ele percebesse o que estava perdendo. Talvez ele me escolhesse de novo. Olhei para ele no escuro, o perfil do rosto dele relaxado no sono. As mesmas feições que eu tinha amado por tanto tempo. O homem que eu tinha escolhido passar o resto da vida. E me perguntei, quando foi que eu deixei de ser suficiente? O que tinha de errado comigo? Eu tinha engordado alguns quilos ao longo dos anos, sim. Tinha rugas que não existiam quando a gente se conheceu. Meu corpo não era mais o de uma garota de 20 e poucos anos. Mas eu era eu. A mesma pessoa que ele disse que amava. A mesma que ele jurou no altar que ficaria na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Aparentemente, aquilo tinha prazo de validade. E o meu tinha vencido. As lágrimas escorreram silenciosas. Eu deixei. Porque ali, no escuro, ninguém estava vendo. Ninguém ia me julgar pela fraqueza. Pela saudade do que a gente foi um dia. Pela dor de aceitar que aquilo tinha acabado, mesmo eu não querendo. Acordei no dia seguinte com uma certeza. Eu não podia fraquejar. Se eu desse espaço para a dúvida, para o e se, eu ia me perder. Ia começar a me culpar. A achar que talvez, se eu fosse diferente, melhor, mais jovem, mais interessante, ele não teria me traído. Mas a verdade é que não tinha nada de errado comigo. Tinha algo de errado com ele, com as escolhas dele, com o caráter dele. Então eu sequei as lágrimas, levantei da cama e voltei ao trabalho. Liguei para uma amiga advogada, doutora Márcia, que eu conhecia da época da faculdade. Marcamos um café. Nos encontramos numa padaria em Moema, longe do meu bairro, onde ninguém que eu conhecesse provavelmente estaria. Márcia chegou pontual, elegante como sempre. O cabelo grisalho cortado num Chanel moderno, óculos de grife, postura de quem lutou muitas batalhas e venceu a maioria delas. Renata. Ela me abraçou e no abraço dela senti algo que não sentia há semanas, acolhimento genuíno. Fazia tempo. O que houve? Sentamos. Pedi um café e então, pela primeira vez desde que tudo começou, eu contei. Não para chorar, não para desabafar, mas para me preparar. Contei sobre o contato no celular, sobre Júlia, sobre as transferências de dinheiro, sobre o apartamento novo, sobre tudo. Márcia me ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais num caderninho pequeno. Quando terminei, ela tirou os óculos e me olhou com uma expressão que mesclava empatia e pragmatismo. Você quer se divorciar dele? Não foi uma pergunta. Sim. E você quer fazer isso do jeito certo, com provas, com garantias de que você não vai sair perdendo. Exatamente. Ela assentiu, colocando os óculos de volta. Você fez bem em me procurar antes de fazer qualquer coisa. Muitas mulheres confrontam no calor do momento e perdem a chance de se proteger legalmente. Ela abriu o caderno e começou a me dar instruções. Você vai precisar de mais do que você já tem. Fotos, prints de conversas, se conseguir acessar, comprovantes de gastos, testemunhas se houver. E principalmente você precisa proteger seus bens. Como? Você tem conta conjunta com ele? Tenho. Tire metade do dinheiro que tem lá e coloque numa conta só sua. Agora, hoje, se possível. Porque se ele decidir esvaziar essa conta antes de você, você vai ficar sem nada até a justiça resolver. E isso pode demorar meses. Senti um frio na espinha. Eu não tinha pensado nisso. Que ele pudesse me deixar literalmente sem dinheiro. E sobre o apartamento onde a gente mora? Está no nome de quem? Dos dois. Ótimo. Você tem direito a continuar morando lá ou vender e dividir o valor. Mas anota isso. Não saia de casa. Não importa o quanto fique difícil, não saia. Porque saída voluntária pode ser interpretada como abandono do lar, e isso complica as coisas. Ela continuou me dando orientações. Sobre pensão, se houvesse. Sobre divisão de bens. Sobre prazos, processos, documentos necessários. E então ela me perguntou algo que me pegou desprevenida. Você tem certeza que quer terminar? Sem chance de reconciliação? Olhei para ela,
para os olhos castanhos cheios de experiência, e respondi com uma firmeza que me surpreendeu. Eu não quero um homem que precisa ser convencido a me respeitar. Márcia sorriu. Um sorriso pequeno, mas aprovador. Então você já tomou a decisão certa. Agora é só executar. Voltei para casa naquela tarde com um plano. Um plano real, concreto, com passos definidos. Primeira coisa, proteger meu dinheiro. Fui até o banco, transferi metade do valor da conta conjunta para uma conta que abri só minha. 53 mil reais. Não era muito, mas era meu. E ninguém ia tirar isso de mim. Segunda coisa, continuar coletando evidências. Eu precisava de mais. Prints de conversas seriam ideais, mas o celular dele era inacessível. Então eu foquei no que eu podia conseguir. Mais extratos, mais comprovantes de gastos suspeitos, mais fotos do perfil público dela onde ele aparecia. Terceira coisa, me preparar emocionalmente, porque eu sabia que quando eu entregasse os papéis do divórcio, ia ser guerra, e eu precisava estar pronta para não recuar, para não deixar ele me manipular, me fazer sentir culpada, me convencer de que eu estava exagerando. E última coisa, escolher o momento certo. Porque eu não ia simplesmente entregar os papéis numa manhã qualquer. Não. Isso tinha que ser pensado, estratégico. Um momento em que ele não esperasse, em que ele estivesse desprotegido, em que a verdade caísse sobre ele com todo o peso que ela merecia. 2 semanas se passaram. 2 semanas de normalidade falsa, de jantares silenciosos, de bom dia mecânicos, de mentiras dele que eu não contestava mais porque já sabia a verdade. Ele continuava saindo cedo, voltando tarde, sorrindo para o celular, tomando banhos demorados, usando perfume caro, e eu continuava sorrindo, acenando, fingindo que tudo estava bem. Mas por dentro eu estava me armando, como um exército se preparando para uma batalha que o inimigo não sabe que está prestes a acontecer. E quando o momento chegasse, eu estaria pronta, não para implorar, não para chorar, mas para vencer. A preparação começou de verdade numa sexta-feira chuvosa de abril. Eu tinha marcado outra reunião com Márcia, dessa vez no escritório dela, um lugar discreto na região da Paulista. Subi até o 12º andar de um edifício comercial antigo, aqueles com piso de mármore e elevadores que rangem. Quando entrei na sala dela, ela já tinha tudo espalhado sobre a mesa. Uma pasta grossa com documentos, anotações, marca-textos coloridos destacando pontos importantes. Senta. Ela indicou a cadeira à frente da mesa. Vamos revisar tudo o que você conseguiu. Passei a próxima hora mostrando a ela cada evidência que eu tinha coletado. Os prints do perfil da Júlia. As fotos onde Eduardo aparecia no fundo. Os extratos bancários mostrando as transferências suspeitas. Os comprovantes de hotéis. O contrato do apartamento novo em Pinheiros. Márcia analisou tudo com olhos clínicos, organizando os documentos em pilhas diferentes. Isso é bom, muito bom, na verdade, ela disse, erguendo os olhos para mim. Você tem provas suficientes de infidelidade, de desvio de patrimônio, de planejamento de abandono do lar. Qualquer juiz vai olhar para isso e te dar razão. Então eu posso entrar com o pedido de divórcio? Pode, mas antes precisamos fazer alguns ajustes. Ela pegou uma caneta e começou a anotar. Primeiro, você precisa de prints das conversas deles. Mensagens diretas seriam ideais. Você tem acesso ao celular dele? Não, ele sempre deixa com senha. Tenta descobrir a senha. Aniversário dela, talvez. Números que sejam significativos para eles, não para você. A sugestão me atingiu como um tapa. Números significativos para eles. Para o relacionamento paralelo que ele construiu enquanto destruía o nosso. Segunda coisa, Márcia continuou. Você mencionou que ele tem uma empresa de consultoria. Ele é sócio ou dono? Dono. 60% das cotas são dele. Os outros 40% são do sócio, o Rodrigo. Norm, você tem acesso aos documentos da empresa? Contrato social, balancetes?
Tenho. Tá tudo no escritório dele em casa. Fotografa tudo, porque se essa empresa cresceu durante o casamento, você tem direito a uma parte do valor dela. E empresários adoram esconder patrimônio em empresas. Precisamos garantir que ele não está fazendo isso. Anotei mentalmente cada instrução, cada passo, cada detalhe que faria a diferença entre sair dessa situação como vítima ou como mulher que soube se proteger. E tem mais uma coisa. Márcia se inclinou sobre a mesa, o olhar sério. Você precisa estar preparada para o que vem depois que você entregar os papéis. Ele vai reagir. Pode ser com raiva, com negação, com tentativas de te manipular. Pode até fingir que quer salvar o casamento só para ganhar tempo e esconder mais bens. Você precisa ser forte, não pode vacilar. Eu não vou vacilar, eu disse, mas minha voz saiu menos firme do que eu gostaria. Márcia deve ter percebido porque ela suavizou a expressão e disse: Renata, eu sei que é difícil. 12 anos não é pouco tempo, mas você precisa entender uma coisa. O Eduardo que você amou, o homem com quem você casou, ele não existe mais. Ou talvez nunca existiu da forma que você pensava. O homem que está dividindo a cama com você agora é outra pessoa. E essa pessoa não te respeita. Então você não pode dar a ele a oportunidade de te convencer do contrário. Engoli em seco. Ela estava certa. Eu sabia que estava. Mas ouvir aquilo em voz alta tornava tudo tão... final. Quanto tempo até a gente dar entrada no divórcio? Perguntei, mudando de assunto antes que a emoção me traísse. Mais uma semana para você conseguir as últimas evidências, principalmente as conversas, se possível. Depois, eu preparo a petição inicial, você assina e a gente protocola. A partir daí, ele vai ser citado e o processo começa oficialmente. 1 semana. 7 dias para coletar o que faltava. Para me fortalecer. Para me preparar para a explosão que viria quando ele descobrisse que eu sabia, que eu sempre soube, que eu tinha passado 1 mês inteiro juntando cada pedaço de evidência da traição dele enquanto ele achava que eu era cega. Voltei para casa com uma lista mental de tarefas. A primeira, o celular dele. Naquela noite, quando Eduardo saiu para comprar cigarro, ele tinha voltado a fumar, mais um sinal de que algo estava diferente na vida dele. Eu me tranquei no banheiro e tentei pensar. A senha. 6 dígitos, provavelmente. O que seria significativo para ele agora? Tentei me lembrar das datas nas fotos do perfil da Júlia. A primeira foto em que ele aparecia era de fevereiro. Dia 14. Dia dos namorados. Tentei. 1424. Fevereiro de 2024. Poderia ser. Anotei no celular. Tentei pensar em outras combinações. O aniversário dela, eu não sabia, mas talvez estivesse no perfil. Voltei ao Instagram dela, procurei nos destaques dos stories, e lá estava. Aniver 26, do dia 23 de março. 12/3/03/99. Se ela fazia 26 agora, tinha nascido em 1999. Anotei também. Quando Eduardo voltou, eu já estava deitada, fingindo ler um livro. Ele entrou no quarto, o cheiro de cigarro grudado na roupa, e foi direto para o banheiro. O celular dele ficou na mesinha de cabeceira. Meu coração acelerou. Era agora ou nunca. Esperei ele abrir o chuveiro. O barulho da água começou a correr. Peguei o celular dele com mãos tremendo. Primeira tentativa, 1004.224. Errado. Segunda tentativa, 2003.398. Errado. Merda. Tentei combinações. 2303. Errado. 1402. Errado. Ouvi a água do chuveiro parando. Pânico. Larguei o celular de volta no lugar exato onde estava. Eduardo saiu do banheiro enrolado na toalha, o cabelo ainda molhado, e pegou o celular sem nem olhar para mim. Trancou-se no closet para se vestir. Mais uma mudança recente. Ele que sempre se trocava na frente de mim sem cerimônia. Tentativa falha. Mas eu não ia desistir. Foi no sábado seguinte que a oportunidade apareceu de novo. Eduardo tinha saído para resolver umas coisas no escritório. Sábado. Quem trabalha no escritório num sábado de sol? Eu disse que ia ao mercado, mas fui direto para um café próximo da empresa dele, no Itaim. Estacionei o carro de onde conseguia ver a entrada do prédio.
E esperei. 2 horas depois, ele saiu. Mas não estava sozinho. Júlia. Era a primeira vez que eu a via pessoalmente. E ela era exatamente como nas fotos. Jovem, bonita, cheia de vida. Ela ria de algo que ele tinha dito, a mão dela entrelaçada na dele com uma intimidade que me fez sentir fisicamente doente. Eles entraram no carro dele, o carro que eu ajudei a pagar, e saíram. Segui de longe. Eles foram para o tal apartamento em Pinheiros, o ninho de amor que ele estava preparando. Estacionei na rua de cima, de onde conseguia ver a entrada do prédio. Tirei foto, com timestamp, com geolocalização, mais evidências para a pilha que só crescia. Fiquei ali por 1 hora, depois 2, pensando em entrar, em subir até o apartamento, em bater na porta e fazer a cena que parte de mim desesperadamente queria fazer. Mas eu não fiz, porque aquilo seria sobre emoção, sobre raiva, sobre dor no momento. E eu precisava que fosse sobre justiça, sobre estratégia, sobre vencer. Então, fotografei, anotei o horário e fui embora. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, quase 10 horas, com a desculpa de que o trabalho tinha se estendido, eu estava sentada na sala, tranquila, assistindo um filme. Oi, ele disse, surpreso de me ver acordada de novo. Oi, como foi o trabalho? Cansativo. Imagino, eu sorri. Pegou o trânsito voltando? Um pouco. Você sabe como é sábado à noite. Mentira atrás de mentira, tão naturais, tão bem ensaiadas. Você comeu? Perguntei, já sabendo a resposta. Comi. Pedi uma pizza lá no escritório. Mais mentira. Eu tinha visto eles entrando num restaurante japonês na Faria Lima antes de irem pro apartamento. Que bom, eu disse, voltando a atenção para a TV. Eu vou dormir daqui a pouco. Boa noite. Ele pareceu aliviado que eu não estava fazendo perguntas, que eu não estava pegando no pé, que eu estava sendo a esposa conveniente, fácil, que não dá trabalho. Idiota dele. Na segunda-feira, contei tudo para Patrícia. Ela era a única amiga que sabia o que estava acontecendo. Eu tinha segurado isso de todos os outros, família, outras amizades, porque não queria opiniões. Não queria gente tentando me convencer a dar mais uma chance, a lutar pelo casamento, a não jogar 12 anos fora. Patrícia era diferente. Ela tinha se divorciado 3 anos atrás de um casamento abusivo. Ela entendia. Nos encontramos no intervalo, na sala dos professores vazia. Você tá conseguindo dormir? Ela perguntou, estudando meu rosto. Mal. Você tá emagrecendo. Eu sei. Ela segurou minha mão sobre a mesa. Renata, eu vou te dizer uma coisa que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu estava passando pelo meu divórcio. Não importa o quanto você se prepare, não importa quantas provas você junte, não importa o quão forte você esteja. Quando chegar a hora de assinar os papéis e acabar oficialmente, vai doer. Muito. E tá tudo bem sentir essa dor. Não significa que você é fraca. Significa que você é humana. Senti as lágrimas queimando nos olhos, mas não deixei cair. Eu só quero que isso acabe logo. Eu sei, mas você tá fazendo certo. Não confrontou no calor do momento. Não deu a ele a chance de esconder as coisas. Você foi esperta, e quando tudo terminar, você vai sair disso inteira, e ele vai entender o que perdeu. Você acha que ele vai se arrepender? Patrícia fez uma pausa antes de responder. Sinceramente, não sei. Talvez sim, talvez não. Mas sabe o que importa mais? Que você não vai estar lá para ver, porque você vai estar vivendo sua vida, sendo feliz, seguindo em frente. E aí, o arrependimento dele não vai fazer diferença nenhuma. Os dias seguintes foram de preparação final. Fotografei todos os documentos da empresa que consegui encontrar. Fiz backup de tudo que tinha coletado. Salvei nas nuvens, em pendrives, mandei cópias para o e-mail da Márcia. Não podia correr o risco de perder nada. Também fui ao banco e me informei sobre a divisão de bens. O apartamento valia cerca de R$ 600 mil. Metade era meu, R$ 300 mil.
A empresa dele, segundo os últimos balancetes que encontrei, estava avaliada em R$ 1.200.000. Eduardo tinha 60% das cotas. Se eu tinha direito à metade da parte dele, eram mais 360 mil. Quase R$ 1 milhão era o que eu tinha direito. E ele achava que ia sair dessa limpo levando tudo, deixando eu com nada. Não, não ia ser assim. Mas nem tudo foi apenas estratégia e preparação. Houveram momentos de fraqueza. Como naquela quinta-feira à noite, quando eu estava passando roupa dele, ironicamente, e encontrei no bolso de uma camisa um bilhete. Te amo, obrigada pela tarde linda, J. A letra era feminina, caprichada, com um coraçãozinho desenhado depois do J. Segurei o bilhete, as mãos tremendo, li de novo e de novo. Te amo. Ela amava ele. E ele provavelmente amava ela também. Porque ninguém passa tanto tempo com alguém, ninguém constrói uma vida paralela, ninguém planeja um futuro novo se não houver sentimento envolvido. Ele a amava, e não me amava mais. Talvez nunca tivesse amado de verdade. Talvez eu tivesse sido apenas conveniente, a escolha segura, a mulher que ele achava adequada para casar, para ter uma vida estável, enquanto esperava pela paixão real aparecer. E ela apareceu. Sentei no chão da lavanderia, o bilhete ainda na mão, e finalmente deixei as lágrimas caírem. Não as lágrimas de raiva, não as de humilhação, mas as de luto, porque eu estava de luto. De luto pelo casamento que eu pensava que tinha, pelo homem que eu pensava que ele era, pela vida que eu imaginava que a gente construiria juntos. Tudo isso tinha morrido. E eu estava finalmente aceitando. Foi na sexta-feira que Márcia me ligou. Os papéis estão prontos. Você quer passar aqui para assinar? Meu coração disparou. Já? Tão rápido? Você queria que fosse rápido. E eu trabalhei rápido. A petição de divórcio está pronta com todos os pedidos: divisão de bens, pensão alimentícia durante o processo, reconhecimento da infidelidade, tudo. Você só precisa assinar e decidir quando quer que ele seja citado. Quando? Não se. Quando? Eu. Posso ir aí amanhã? Claro. 10 horas? Tá bom. Desliguei o telefone, as mãos suando. Era isso. Estava realmente acontecendo. Não havia mais volta. Naquela noite, preparei um jantar especial. Não porque eu estava sendo atenciosa, mas porque eu estava me despedindo. Fiz lasanha, a receita que Eduardo adorava. Abri uma garrafa de vinho. Coloquei à mesa. Quando ele chegou em casa e viu a mesa posta, franziu a testa. O que é isso? Pensei em fazer algo legal, eu disse sorrindo. Faz tempo que a gente não janta junto, de verdade. Ele pareceu desconfortável, mas se sentou. Comemos praticamente em silêncio. Apenas sons de garfos e facas contra os pratos. Eu o observava. Memorizava. As mãos dele. O jeito que ele mastigava. A covinha que se formava no rosto quando ele sorria. Coisa rara ultimamente, pelo menos comigo. Eu estava me despedindo do Eduardo que eu conheci, do Eduardo que eu amei, porque a partir de amanhã ele seria outra coisa. O réu, o traidor, o ex-marido. Tá tudo bem? Ele perguntou, me pegando olhando. Tá. Por quê? Você tá estranha. Diferente. Sorri. Um sorriso triste que ele não conseguiu interpretar. Só cansada. Ele aceitou a resposta. Sempre aceitava. Porque, no fundo, ele não queria realmente saber o que eu estava pensando ou sentindo. Se quisesse, teria perguntado antes, quando ainda havia tempo. Agora era tarde demais. No sábado de manhã, acordei às 7. O sol ainda não tinha nascido completamente, apenas uma claridade tímida entrando pela janela do quarto. Eduardo dormia profundamente ao meu lado, alheio ao fato de que aquele era o último dia em que acordaríamos como marido e mulher. Levantei em silêncio. Tomei banho. Vesti uma roupa que me fazia sentir forte. Uma calça social preta, uma blusa branca, sapato de salto. Como se estivesse me vestindo para uma reunião importante. E,
De certa forma, estava. Saí de casa sem fazer barulho. Deixei um bilhete na cozinha. Saí cedo. Volto mais tarde. Simples. Direto. Sem explicações. Porque eu não devia mais explicações a ele. Cheguei no escritório da Márcia às 10 em ponto. Ela me esperava com um envelope pardo sobre a mesa. Grosso, pesado, cheio de páginas que ditariam o fim oficial de 12 anos da minha vida. Pronta? Ela perguntou, gentil, mas direta. Respirei fundo. Pronta. Sentei. Ela abriu o envelope e espalhou os documentos na mesa. A petição inicial de divórcio. 17 páginas detalhando cada razão, cada pedido, cada evidência. Comecei a ler. E cada palavra era como uma adaga. O requerido mantém relacionamento extraconjugal com terceira, conforme documentos anexos. Houve desvio de patrimônio da sociedade conjugal. A requerente descobriu em março de 2025 que o requerido a havia renomeado em seu celular como colega de cama, demonstrando desrespeito e desconsideração. Ver tudo escrito ali, em linguagem jurídica fria e técnica, tornava tudo tão real, definitivo. Não havia mais espaço para dúvida, para e se, para talvez. Estava acabado. Preciso assinar onde? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Márcia indicou os lugares, 6 assinaturas no total. A cada uma, senti algo se soltando dentro de mim. Não era alívio exatamente. Era mais como aceitação. Quando terminei, Márcia guardou tudo de volta no envelope. O oficial de justiça vai na casa de vocês na segunda-feira para citá-lo oficialmente. Você quer estar presente? Não. Vou marcar um jantar no domingo à noite. Quero entregar pessoalmente antes. Márcia ergueu as sobrancelhas. Tem certeza? Geralmente é melhor deixar o oficial fazer isso. É mais seguro. Eu tenho certeza. Eu quero olhar nos olhos dele quando entregar. Quero que ele saiba que eu sabia, que eu sempre soube. Ela hesitou, mas então assentiu. Tudo bem, mas tenha cuidado. Se ele reagir mal, saia de casa, vá para um lugar seguro e me ligue imediatamente. Pode deixar. Ela me entregou uma cópia dos papéis, já com minhas assinaturas. Guardei no fundo da bolsa, como se carregasse uma bomba prestes a explodir. E, de certa forma, estava. Passei o resto do sábado planejando. O jantar seria no domingo à noite. Eu pediria comida. Não ia me dar ao trabalho de cozinhar para ele. Alguma coisa boa, de um restaurante que a gente gostava. Uma última refeição. Ensaiei mentalmente como seria. O que eu diria. Como reagiria. Imaginei cada cenário possível. Ele choraria, gritaria, negaria, tentaria me convencer de que eu estava louca, ou simplesmente aceitaria, aliviado de que finalmente estava livre para viver a vida que realmente queria? Não sabia. E, de certa forma, não importava, porque, independente da reação dele, o resultado seria o mesmo: divórcio. Domingo amanheceu ensolarado, irônico, considerando que era o dia em que eu planejava destruir completamente a fachada de normalidade que ainda mantínhamos. Eduardo passou o dia em casa, coisa rara. Ele assistiu futebol na sala pela manhã, mexeu no notebook na parte da tarde. Eu fingi ler um livro, mas na verdade estava apenas contando as horas. Às 7 da noite, liguei para o restaurante italiano e pedi a entrega. Lasanha, salada, aquele pão de alho que ele adorava. E uma sobremesa. Tiramisu. Doce para a traição amarga. A comida chegou às 8. Coloquei tudo na mesa, arrumei os pratos, as taças de vinho. Eduardo apareceu na porta da cozinha surpreso. De novo? Ele perguntou, referindo-se ao jantar especial da sexta passada. Achei que seria legal. Eu disse sorrindo. Um sorriso que não chegava aos olhos, mas ele não percebeu. Ele nunca percebia. Vamos comer? Nos sentamos. Servi o vinho. Ele pegou o garfo e começou a comer, ainda desconfiado, mas claramente com fome. Eu mal toquei na comida. Meu estômago estava embrulhado, apertado, incapaz de aceitar qualquer coisa. Você não vai comer?
Ele perguntou depois de alguns minutos. Vou, só. Deixa eu te falar uma coisa primeiro. Algo no meu tom fez ele parar de mastigar. Ele colocou o garfo no prato devagar, me olhando com uma expressão que começava a revelar preocupação. O que foi? Respirei fundo. Era agora. Me levantei, peguei a bolsa que estava no aparador atrás de mim e tirei o envelope de dentro. Coloquei sobre a mesa, entre nós dois, como uma carta de tarô revelando um futuro inevitável. Isso. Eu disse, empurrando o envelope na direção dele. Eduardo olhou para o envelope, depois para mim, depois de volta para o envelope. O que é isso? A voz dele saiu hesitante, como se já soubesse, mas esperasse estar errado. Abre. Ele pegou o envelope com mãos que começavam a tremer levemente. Abriu, tirou os papéis de dentro e começou a ler. Vi o exato momento em que ele entendeu. O rosto dele empalideceu. Os olhos arregalaram. A mandíbula se contraiu. Renata. Ele começou, mas eu o interrompi. Lê tudo, principalmente a página 5. Ali está o motivo. Ele folheou até a página 5. E então vi quando ele chegou na parte principal. Motivo: infidelidade conjugal, conforme evidências anexas. Anexo A. Prints do perfil da terceira, Júlia Mendes, onde o requerido aparece em 43 fotos. Anexo B. Extratos bancários mostrando gastos em hotéis e restaurantes. Anexo C. Comprovante de compra de apartamento em Pinheiros, sem conhecimento da requerente. Anexo D. Prints de transferências para a conta individual do requerido, totalizando R$ 157,000. Anexo E. Fotos com data e horário do requerido entrando no apartamento de Pinheiros com a terceira. Anexo F. Mais 45 evidências documentadas. Eduardo parou de ler. As mãos dele tremiam agora, fazendo os papéis balançarem. Ele passou por todas as páginas anexas. Cada print, cada foto, cada comprovante, cada evidência da traição que ele achava que estava escondendo tão bem. Quando chegou no final, mais de 50 páginas de provas, ele largou tudo sobre a mesa e ergueu o rosto para mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia ouvir o tic-tac do relógio na parede, o barulho distante de um carro passando na rua, minha própria respiração, controlada enquanto esperava. E então ele sussurrou, a voz quebrada, incrédula. Você percebeu tudo, né? Não era uma pergunta. Era uma constatação, uma rendição. Inclinei-me sobre a mesa, os olhos fixos nos dele, e respondi com uma calma que me surpreendeu. Desde o dia em que você me rebaixou no próprio celular, desde que eu vi que para você eu era só colega de cama, enquanto você chamava ela de amor. Vi a culpa atravessar o rosto dele como uma onda. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Renata, Não! Eu ergui a mão, interrompendo. Não, você não vai fazer isso. Não vai tentar explicar. Não vai tentar justificar. Não vai me dar desculpas esfarrapadas sobre como aconteceu, sobre como não era para ser assim, sobre como você ainda se importa comigo. Por que tudo isso? É mentira, e eu não quero mais ouvir suas mentiras. Você não entende. Ele tentou, a voz saindo desesperada agora. Não entendo. Senti a raiva começar a subir, quente, feroz. Não entendo que você passou 1 ano, ou talvez mais, construindo uma vida paralela com outra mulher. Não entendo que você desviou dinheiro da nossa conta? Que comprou um apartamento para morar com ela? Que me tratava como se eu fosse um móvel velho que você não se dava ao trabalho nem de jogar fora, só deixava ali ocupando espaço? Merda, Renata, eu não queria que fosse assim. Mas foi. Foi exatamente assim. Minha voz estava subindo agora, todo o controle que eu tinha mantido por semanas começando a rachar. Você me transformou em nada. Eu virei invisível na minha própria casa. Você parou de me tocar, parou de me falar, parou de me ver. E eu continuei ali, achando que era só uma fase,
que você estava estressado, que as coisas iam melhorar, enquanto você sorria para ela no celular. Ele tinha lágrimas nos olhos agora. Lágrimas. Como se ele tivesse direito de chorar. Como se ele fosse a vítima nisso tudo. Por favor. Ele estendeu a mão na minha direção, mas eu recuei, como se o toque dele queimasse. Não me toca. Renata, a gente pode conversar sobre isso. Podemos tentar consertar. Consertar? Uma risada amarga escapou dos meus lábios. Consertar o quê, Eduardo? O casamento que você destruiu? A confiança que você pisoteou? O respeito que você jogou no lixo quando me salvou como colega de cama no seu celular? Ele estava chorando abertamente agora, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sinto muito mesmo. Eu estraguei tudo. Eu sei, mas por favor não faz isso. Não joga fora 12 anos. A gente pode... Não. Minha voz saiu firme, final. Não tem a gente mais. Não tem nós. Só tem eu. E você. E 53 provas do porquê esse casamento acabou. Você assina os papéis de forma amigável, ou a gente vai para o tribunal e isso vira público. Escolhe. Ele olhou para os papéis espalhados na mesa. Para mim. E então, lentamente, como se estivesse se movendo debaixo d'água, ele deixou cair o rosto entre as mãos. Como você descobriu tudo isso? Ele perguntou, a voz abafada pelas mãos. Observando. Enquanto você achava que eu era idiota demais para perceber, eu estava observando. Anotando. Coletando. Porque diferente de você, Eduardo, eu não subestimo as pessoas que amo. Ou que amei. O que se seguiu foi uma mistura confusa de negação, raiva e, finalmente, aceitação. Eduardo tentou de tudo. Negou que amava Júlia. É só uma distração, não significa nada. Depois, quando percebeu que eu tinha provas demais, tentou jogar a culpa em mim. Você estava sempre tão ocupada com o trabalho, a gente se distanciou. Quando isso não funcionou, ele tentou barganha. Eu termino com ela agora, hoje. A gente recomeça, do zero. E finalmente, quando viu que nada disso me fazia vacilar, ele entrou em colapso. O que eu faço agora? Ele perguntou desolado, olhando para mim como se eu fosse dar a resposta. Como se eu fosse confortá-lo na dor que ele mesmo causou. Você assina os papéis e sai da minha casa. Renata, não. Você ouviu o que eu disse. Esse apartamento tá no nome dos dois, mas você vai sair hoje. Agora. Pega suas coisas e vai para aquele loft em Pinheiros que você comprou. Ou vai para a casa dela. Não me importa. Mas você não dorme mais aqui. Você não pode me expulsar da minha própria casa? Posso. E vou. E se você se recusar, eu chamo a polícia e mostro todas essas evidências para eles. Mostra para os vizinhos. Mostra para sua família. Mostra para o Rodrigo, seu sócio, que provavelmente não sabe que você desviou o dinheiro da empresa para bancar sua vida dupla. Vi o pânico nos olhos dele. Porque sim, tinha isso também. Eu tinha descoberto nas últimas verificações que ele tinha feito retiradas, não autorizadas da empresa. Mais um item para a lista de erros dele. Tá bom, ele disse finalmente derrotado. Tá bom, eu vou. Ele se levantou da cadeira, as pernas fracas, se segurando na mesa para não cair. Olhou uma última vez para mim, como se esperasse que eu mudasse de ideia, que eu dissesse que era tudo uma piada cruel, mas eu só o encarei, firme, resoluta, e então ele saiu. Ouvi ele no quarto, abrindo gavetas, jogando roupas numa mala. Ouvi o zíper fechando. Os passos dele voltando para a sala. Ele parou na porta, segurando a mala, o rosto vermelho e inchado de tanto chorar. Ele começou. Vai, eu disse. Só vai. E ele foi. A porta se fechou atrás dele com um clique suave. Final. Fiquei ali, parada no meio da sala, ouvindo os passos dele se afastando no corredor. O elevador chegando, as portas se abrindo, se fechando. E então, silêncio.
Um silêncio que não era vazio, era cheio, cheio de possibilidades, de recomeços, de liberdade. Olhei para a mesa de jantar, a comida fria, as taças de vinho intocadas, os papéis do divórcio espalhados. E, finalmente, depois de semanas segurando, eu deixei cair. Não de joelhos, não em desespero. Eu me sentei no sofá, abracei um travesseiro e chorei. Chorei por tudo que eu perdi, por tudo que eu achava que tinha e nunca tive de verdade. Pelo tempo desperdiçado, pelas ilusões desfeitas. Mas também chorei de alívio, porque estava acabado. Finalmente estava acabado. Não precisava mais fingir, não precisava mais observar em silêncio, não precisava mais dormir ao lado de alguém que me via como colega de cama. Eu era livre. E pela primeira vez em muito, muito tempo, consegui respirar fundo sem sentir o peito apertar. 3 meses depois, eu estava sentada no escritório da Márcia, assinando os papéis finais do divórcio. Eduardo tinha concordado com tudo. Não houve briga judicial, não houve tribunal. Ele sabia que se entrássemos numa guerra, ele perderia. As provas eram demais, irrefutáveis. Recebi minha parte do apartamento, R$300 mil. Minha parte da empresa, 450 mil, já que os balancetes atualizados mostravam que a empresa tinha crescido mais do que eu imaginava inicialmente. E ele teve que devolver os R$157 mil que tinha desviado da conta conjunta. No total, quase R$1 milhão, o suficiente para recomeçar, para viver com dignidade, para nunca mais depender de homem nenhum. Vendi o apartamento do Brooklyn. Não conseguia mais olhar para aquelas paredes sem lembrar de tudo que tinha acontecido ali. Comprei um menor, mais aconchegante, em Vila Mariana. Só meu. Cada móvel escolhido por mim. Cada cor de parede decidida por mim. Nenhum fantasma do passado nas gavetas. Eduardo se mudou definitivamente para o loft de Pinheiros com Júlia. Soube por terceiros que eles ficaram juntos. Oficialmente. Postando fotos nas redes sociais como qualquer casal feliz. Parte de mim, aquela parte pequena e vingativa que eu não tinha orgulho, mas que existia, quis acreditar que eles não durariam, que relacionamentos construídos sobre traição não têm base sólida, que ele faria com ela o que fez comigo. Mas a verdade é que não importava. Eles podiam ser felizes para sempre ou terminar na semana seguinte. Não fazia diferença na minha vida, porque eu tinha seguido em frente. Patrícia esteve ao meu lado durante todo o processo. Nos fins de semana, ela me levava para sair. Cinema, restaurantes, caminhadas no parque. Pequenas coisas que me lembravam que a vida continuava, que havia alegria além da dor, que eu não estava sozinha. Minha mãe, quando soube do divórcio, veio de Campinas e ficou 1 semana comigo. Ela não fez perguntas, não julgou. Só segurou minha mão e disse: "Você é mais forte do que imagina, e vai sair disso ainda melhor." Ela tinha razão. Voltei para a terapia, algo que eu tinha abandonado há anos. A psicóloga me ajudou a processar tudo, a entender que o fim do casamento não era falha minha, que eu não tinha que ser mais jovem, mais bonita, mais interessante para ser digna de amor e respeito, que Eduardo não me traiu porque eu não era suficiente. Ele me traiu porque ele escolheu trair. Simples assim. No trabalho, as coisas mudaram também. Com a cabeça mais leve, livre da tensão constante de viver numa mentira, eu me tornei uma professora melhor, mais presente, mais engajada. Meus alunos notaram: "Professora, a senhora está diferente." Uma aluna comentou certo dia depois da aula. "Diferente como?" Perguntei curiosa. "Mais feliz. Sei lá. A senhora sorri mais." E era verdade. Eu sorria mais, ria mais, vivia mais, porque finalmente, depois de tanto tempo sendo invisível na minha própria vida, eu tinha voltado a me enxergar. Encontrei Eduardo uma única vez depois do divórcio. Foi no supermercado, daqueles encontros inevitáveis em São Paulo, onde todo mundo acaba se esbarrando. Ele estava sozinho, empurrando um carrinho, com aquela expressão cansada de quem acabou de sair do trabalho.
Quando me viu, congelou. Renata. Eduardo. Acenei educadamente, como se ele fosse um conhecido distante, não alguém com quem eu dividi 12 anos de vida. Ficamos ali, parados no corredor de massas, com um silêncio estranho entre nós. Você tá bem? Ele perguntou finalmente. Tô ótima. E era verdade. Eu estava ótima. E você? Tô bem. Mas ele não parecia bem. Parecia cansado, mais velho, como se o peso de tudo que tinha feito finalmente tivesse chegado nele. Que bom, eu disse, já me preparando para ir embora. Cuida-te, Eduardo. Renata, espera. Ele segurou meu braço levemente. Eu queria te dizer que eu sinto muito, por tudo. Você não merecia. Olhei para a mão dele no meu braço, depois para os olhos dele. E vi algo que me surpreendeu. Arrependimento genuíno. Obrigada por isso, eu disse, me soltando gentilmente. Mas sinto muito não muda o que aconteceu, nem apaga o que você fez. Desejo que você seja feliz de verdade, mas longe de mim. E saí, sem olhar para trás, sem dúvida, sem vontade de voltar, porque eu tinha aprendido que às vezes amar alguém não é suficiente quando essa pessoa não te respeita, que 12 anos juntos não significam nada se nos últimos deles você foi apenas uma sombra. E que recomeçar, por mais assustador que seja, é sempre melhor do que permanecer num lugar onde você não é valorizada. Hoje, 7 meses depois daquela terça-feira em que vi meu nome mudado para colega de cama, eu estou bem. Não perfeitamente bem. Ainda há dias difíceis. Ainda há momentos em que a solidão aperta. Em que eu vejo um casal na rua e sinto uma pontada de saudade. Não dele, mas do que eu achava que a gente tinha. Mas esses momentos são cada vez mais raros, cada vez mais curtos. Porque eu descobri algo importante. Eu não preciso de um homem ao meu lado para ser inteira, para ser feliz, para ter valor. Eu já sou todas essas coisas, sozinha. E se um dia aparecer alguém que me veja, que me valorize, que me trate como prioridade, não como opção, será bem-vindo. Mas se não aparecer, tudo bem também. Porque eu aprendi que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Aprendi que dignidade não se negocia. E aprendi que nenhum homem, por mais que você o ame, vale você perder a si mesma. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, se você vive com alguém que não te valoriza, que não te respeita, que te faz sentir invisível, eu quero que você saiba, você merece mais. Não importa a idade que você tem. Não importa há quanto tempo você está nesse relacionamento. Não importa o medo que você sente de recomeçar. Você merece ser vista, ser amada, ser respeitada. E se a pessoa ao seu lado não está te dando isso, então talvez seja a hora de você dar isso para si mesma. Porque a vida é muito curta para ser vivida como coadjuvante na sua própria história. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrita. Deixa seu like nesse vídeo se ele te tocou de alguma forma. E comenta aqui embaixo me dizendo de que cidade você é e se essa história te fez pensar em alguma coisa na sua própria vida. Porque eu leio todos os comentários. E eu quero saber de você. Quero saber que você existe, que você está aqui, que nós estamos juntas nessa jornada de nos encontrarmos de novo. Obrigada por me ouvir até o final. Obrigada por me deixar dividir essa história com você. E lembra, você é mais forte do que imagina.